Boa noite, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de artes. Então, a gente vai continuar com o nosso conteúdo. Vocês lembram qual é o conteúdo que a gente está vendo esse mês? Então, pensa aí um pouquinho. Quem disse que era arte ancestral acertou. Então, esse mês nosso capítulo aí é sobre arte ancestral. A gente já falou um pouco da arte ancestral e vamos continuar falando, né? Então, a arte se manifesta de diversas formas. Então, para quem acha que a arte não tem manifestações, a arte se manifesta em diversas formas, em várias, em linguagens diferentes, como dança, escultura, música, pintura, poesia. Então, a arte ela não é apenas um desenho, ela tem várias manifestações, várias formas, formas de linguagem. Tem a dança, tem a escultura, tem a música. Então, a arte, ela significa talento, significa saber fazer. Então, se você tem algum talento, sabe fazer alguma coisa, você está fazendo algum tipo de artes. Então, a arte, ela é uma forma de o ser humano expressar suas emoções, sua história, sua cultura. É através da cultura de alguns valores estéticos, como beleza, harmonia, equilíbrio. Então, a arte ela é uma forma de expressões. Então, seja as emoções, seja uma história. Então, a arte são expressões. E como eu falei para vocês, a arte ela tem diversas formas, não é apenas um desenho, são várias coisas. É um desenho e muito mais, né? Dança, poesia. Então, observem aí essas duas imagens. Lembrando que vocês têm elas no livro, página 137. Então, vocês observem essas duas imagens. Então, tem imagem 1, imagem 2, vocês têm ela no livro. Olhando as imagens, dá para perceber, né, que uma delas chama mais atenção. Então, qual dessas duas imagens está mais relacionada com o termo artes, já que diz que a artes ela é o saber fazer, é você ter algum talento. Então, vamos aqui para as perguntas. O que a palavra artes quer dizer? Então, como eu falei para vocês, a artes quer dizer o quê? Então, é você saber fazer, é você ter algum talento. E observando as duas imagens, né, as imagens anteriores, qual a que está mais relacionada com o termo artes? É a 1? É a 2? Para vocês, qual dessas duas aí está mais relacionada ao termo artes? Observe que essa primeira tem aí essas meninas. Então, olha o estilo de roupa, olha como é feito a roupa, elas mesmas, olha o penteado, olha aí essa imagem 2. Então, vocês acham que qual dessas, né, tem mais a ver com a arte? E a letra C. Você acha que uma atividade tão antiga como a arte podem ter uma única forma de manifestação? Então, apesar de ser uma coisa antiga, mas a arte ela tem, como eu falei para vocês, várias formas de manifestações. A dança, a poesia, a música, né, o seu estilo. Então, tudo isso são manifestações da arte. Então, vocês observem também essas duas imagens, né? Página 138. Observe que uma está parecendo mais um objeto, a outra não, né? Observe que uma foi mais trabalhada, foi usada algumas ferramentas. E vamos para as perguntas. Compare as diferenças das duas imagens, né? Preste atenção às formas e aos detalhes de cada uma. Que diferença você percebe entre elas? Então, vocês vão olhar e as duas imagens vão dizer, uma parece mais um objeto, a outra já não parece. Então, vocês vão dar uma olhada nas duas imagens e detalhar um pouco sobre cada uma. As duas figuras são objetos de grupos indígenas brasileiros do período pré-colombiano. É possível perceber que as diferentes técnicas utilizadas para fazê-las. E quais são elas? Então, vocês observam que eles usaram mais técnica, usaram mais algum objeto. Então, vocês vão citar. O que vocês imaginam que eles usaram? A outra já não está muito trabalhada. Então, vocês vão
Imaginar, é possível perceber as diferenças técnicas, mas quais são elas? Então, vocês voltam novamente na imagem e compara as duas. Hoje, como vive e se manifesta os povos indígenas que habitam o território brasileiro? Então, será que hoje os índios vivem da mesma forma que eles viviam há muitos e muitos anos? Será que eles mudaram alguma coisa? Será que a cultura dele continua igual? Ou eles se modernizaram um pouco, mudou alguma coisa? Então, o que vocês acham? O que você conhece sobre a cultura indígena? Então, lá no livro, né, livro que vocês têm, fala muito sobre a cultura indígena. Eu até pedi para vocês ler o texto, né, da cultura indígena. Então, você conhece um pouco? Quem não leu, volta lá na cultura indígena, lê um pouco. Então, vocês observam que nós, brasileiros, temos muitos costumes que foram herdados dos índios. O banho, algumas comidas. Então, alguns costumes nós herdamos. Então, quem esqueceu de ler o texto, para ter mais conhecimento, volta lá no texto, leia novamente. Aí vem aqui para pesquisa, pesquise e responda. Então, vocês vão pesquisar em dicionário ou alguma outra fonte de pesquisa. Não encontrou também, pode procurar no WhatsApp. Então, essa palavrinha aí, o que é antropomorfo? Então, vocês vão pesquisar, não encontrou, me procura, tá? E a outra palavra, duas palavrinhas vocês vão pesquisar. Zoolitos. Então, zoolitos e antropomorfo. Duas palavras que vocês não encontrando, pode me procurar. Passei uma leitura complementar, tá lá na página 137, não? Para poder vocês terem mais conhecimento. Então, na página 137, vocês vão ler o texto, é um pequeno texto, não é muito grande, América pré-colombiana. Então, vocês vão ler para vocês terem mais conhecimento e depois a gente debater esse texto lá no WhatsApp. Então, alunos, tenham aí uma boa noite.